Estamos iniciando o grupo. Ok. E já tivemos uma primeira reunião onde foi feito um relato, né, da situação dos problemas, né, do Corumbá, que vem desde lá de Brasília, né, com os usos e lançamentos. Depois tem uma importante área agrícola aí no estado de Goiás, né, que depende também de irrigação, né, que está aí nessa bacia, né, Corumbá. E, em seguida, aí tem a questão do setor hidrelétrico, né, que já está distribuído em toda a bacia, e, além disso, tem as novas PCHs, né, que foram pleiteados aí para... O Bruno até relatou em número de mais de 40, eu achei, era isso mesmo, né, Bruno? Tá. É isso mesmo, acho que o projeto eram 41, né? Isso. 41 E aqui, empreendimentos. mais no final, o setor de... Tem o setor também de indústria, né? Não sei, principalmente ali no entorno de Brasília, né? Talvez tenha alguma coisa, comércio, indústria. E aqui, já no sul, né, da bacia, o turismo, né, com as águas termais, né, que também tem um problema aqui com o turismo em si, com as piranhas dentro do Lago Corumbá, né, que é uma coisa assim bem pouco comum, né, que a gente pouco fala nisso, e a questão das águas termais em si. Então, nessa primeira reunião, foi feita uma apresentação rápida de um trabalho que está sendo iniciado aqui em Caldas, com verba do Conselho Municipal de Meio Ambiente, em torno aí de pouco mais de R$500 mil, que vão ser locados, né, para avaliar. Inicialmente era essa questão aí das piranhas, mas aí nós discutimos e colocamos também a questão da avaliação, né, do volume aí do Corumbá. O que nós temos de água, né? E esses possíveis usos, né? Inclusive, foi colocada a questão dessas novas PCHs que vão entrar, né? Para que a gente entenda melhor, né? Então, o Kenny, que é um técnico aqui que vai desenvolver esse trabalho, ele é doutor pelo INPE, trabalha a especialização dele, né, como dentro do INPE, né, não poderia ser sensoriamento remoto. Então, ele trabalha muito com imagem, né, e tem feito alguns trabalhos aí em Goiás. Então, eu achei interessante, a gente trouxe na última reunião e ele apresentou esse trabalho, né, que tem contato com o campo, mas o grosso mesmo é com imagem, né, com imagens bem interpretadas e o histórico delas. Isso aí pode nos ajudar, né? E então ele apresentou. Pode ser, imagina assim, que a depender do nosso encaminhamento, né, a gente possa ver o que vai ser feito aqui em Caldas. O problema aqui é que é o tempo de execução desse trabalho, que são 3 anos. E nós, no nosso grupo aqui, nós vamos ter que definir uma coisa mais rápida, né? Mas essa questão de agrícola, né, é muito importante também, qual o volume necessário para essas áreas agrícolas, e a gente tentar fazer esse balanço hídrico, né, também colocando os usos. Essa assim, é o panorama geral, né? Mas nós temos, que eu imagino que possa ser definido hoje, é a questão do que prioritariamente nós vamos levar à frente, já que talvez até já esteja implícito, né, que o próprio comitê, a formação dele, foi devido a essa preocupação com as novas PCHs, né, que é um número elevado e sem uma base de conhecimento mais detalhada, né, nós ficamos assim preocupados, né, com a situação. Então, seria isso. Só lembrando aqui, nós temos 7 entidades, 7 setores, né,
é a FAEG, a Saneago, o Poder Público, a SEMAD, a FIEG e Sociedade Civil e setor hidrelétrico. Hoje nós estamos aqui com a FAEG. O Luiz Antônio está representando Furnas. Está ainda aí o Luiz Antônio? Está aí o Luiz Antônio. Apesar que já foi falado, ele não é o titular, né? Mas talvez isso possa ser adequado, né? E o Juber também, ele está como representando, está como convidado, é isso, né, Juber? Porque e sempre nos ajuda bastante nessa parte legal, aí junto ao Ministério Público. A SEMAD, não tem ninguém. O Paulo chegou agora pela Saneago. E a Elaine pela FIEG. Acho que são esses, né? Os que estão. Bruno, a palavra pode. Ô, Fábio, você me dá um segundinho? É Luiz Antônio. Pois não, Luiz. Ô, Fábio, eu entrei meio que de gato aí, mas é o seguinte, se tiver algum Convidado, problema... né? Eu me convidei. Não, claro. Importante. Se tiver algum impedimento, alguma coisa aí, pode definir aí o que você quiser aí, tá bom? É importante, porque Furnas, eu acho que é a grande usuária aqui do Corumbá, né? E no setor hidrelétrico. Se não me engano, né? Você aqui pode me corrigir. Não, tem mais 2 usinas na bacia, né? Acima da gente. Tá. Ok, Bruno. Obrigado. Eu acho que essa questão que o Luiz Antônio colocou é que tem o próprio concessionário Corumbá, né? Que é na bacia do Corumbá devem ser eles, né? Furnas está na calha aí do Paranaíba e no São Marcos, né? Acho que são esses os momentos. Mas, Fábio, eu acho que hoje deve ser uma reunião mais de alinhamento, né? Para a gente trazer mais uma questão aí de como esse grupo vai, qual que é o ritmo, né, que esse grupo vai tomar e quais são as ações, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer só uma recordação, né? Você colocou, né? Eu não faço parte do GT, mas foi uma questão que a gente conversou para a gente, e eu também estou como convidado aqui do GT, né? Mas foi uma questão que motivou a criação do grupo, né? Eu acho que em primeiro lugar, não é nenhuma questão particular entre setores, né? É só uma questão para uma compreensão da multiplicidade dos usos da bacia, né? Quando nós recebemos a notícia, né? Vamos falar dessa forma, acho que foi dentro do próprio Conselho de Recursos Hídricos, e à época era o Dr. Delson, que estava também como representante do Ministério, do Ministério Público do CAOMA. Isso trouxe uma grande preocupação quando nós vimos 41 empreendimentos hidrelétricos PCH dentro da bacia, né? E o nosso território de atuação, né, Corumbá, Veríssimo e Porção Goiânia de São Marcos, historicamente uma região de conflitos, né? Mesmo com a quantidade de água disponível que nós temos em alguns locais da bacia, essa disponibilidade às vezes se torna crítica, e também a complexidade dos usos, materializada principalmente nessa região da bacia do Corumbá. E aí, quando a gente vê 41 empreendimentos hidrelétricos, isso ocorre, na leitura, de uma forma geral, ocorre uma sobreposição em detrimento aos outros usos, inclusive aos usos múltiplos. Então, foi como você falou, nós temos aí toda uma dinâmica entre geração de energia, turismo, indústria, irrigação e saneamento de uma forma geral, né? E pensando numa questão como essa, por exemplo, se a gente faz um recorte só com Anápolis, só ali na parte de cima, o Wellington está aqui, né, para poder fazer uma leitura melhor. Se a gente olha Anápolis, já tem um certo problema ali na região do Ribeirão das Antas, no próprio Piancó, né? Então, no próprio Daia, né? E a gente sabe, por exemplo, que a indústria é um grande vetor de emprego e renda, e isso pode comprometer já na montante, né? Então, tem uma série de coisas.
quando nós vemos esses 41 empreendimentos, então é mais nesse sentido, de fazer uma compreensão da multiplicidade dos usos, né, para que não ocorram futuros conflitos e a gente tenha que, de novo, entrar numa discussão sobre alocação negociada de água, que é um instrumento de gestão, mas que demanda uma certa energia, demanda um certo tempo, e apesar de nós termos a expertise com o Piancó, nós sabemos como foi, né, Paulo, como foi o processo todo de construção e que ainda assim é uma região de grande atenção, né? Então, não é porque foi feita uma alocação negociada de água que o problema está resolvido. Na verdade, não. A gente só começa a entender como trabalhar uma situação já com um risco, né? Então, era mais ou menos nesse sentido. Então, eu vou fazer 2 sugestões de encaminhamento, se a gente, se for o caso, né? Como representante aqui do comitê, com toda essa preocupação, eu acho que a gente podia, né, o Kenny mostrou aquele levantamento, trouxe para a gente ali diversos cenários que podem vir a ocorrer aqui na bacia, e eu acho que era muito importante a gente trazer os representantes da CEMAD, né, não sei se seria o pessoal da gerência de outorga, do CIMEGO, enfim, todo o pessoal que trabalha com a gestão ali de dados em relação a recursos hídricos, acho que isso seria muito importante para a gente entender a disponibilidade hídrica, né, frente à situação atual e também como que ficaria aí o futuro da bacia, né? Então, acho que esse seria o grande papel desse GT, né, ter essa compreensão, ter essa informação na mão para nós sabermos, cabem 41 empreendimentos hidrelétricos? Cabem mais? Cabe menos? Não cabe mais nenhum? Né? Cabe expansão? Como que a gente coloca essas questões sem comprometer já o planejamento aí de ocupação e uso do solo frente aos diversos cenários que nós temos aí da bacia. E também ver, né, como nós já temos aí uma realidade, uma manifestação de interesse aí de instalação, esse seria o segundo encaminhamento, em que situação estão aí os processos dos empreendimentos hidrelétricos, né? Nós já temos ali na região entre Lusiânia e Cristalina, um desses empreendimentos já está instalado, que é a PCH Tamboril, e nós temos outras 2 já em processo, né? Então, quando eu me lembro, quando eu era secretário, foi até uma discussão ali meio forte que nós tivemos ali com o setor, então já tem pelo menos uns 3 ou 4 empreendimentos em processos bem avançados de instalação. E aí nós precisamos entender como estão os outros, né, empreendimentos frente a essa questão. Alguns ainda devem estar em processo, ainda não saiu muito do papel, mas outros já devem estar, inclusive, com as suas licenças, suas outorgas em mãos já para iniciar num período muito breve. Então, seriam esses 2 encaminhamentos: verificar o estado hidrológico da bacia e também entender a situação aí que os empreendimentos se encontram. Obrigado, Fábio. Fábio, eu não estou conseguindo levantar a mão, posso me manifestar? Pode. Que será? Ah, tá. Bom dia. A gente vem acompanhando aqui no Ministério Público o andamento de todos esses empreendimentos, dos 42 empreendimentos previstos, que estão previstos naquela... o sistema de licenciamento do Estado de Goiás tem um momento prévio ao estudo de impacto ambiental na questão hidrelétrica, que é o EIBH, que é o Estudo Integrado da Bacia Hidrográfica. Como já havia um EIBH para essa bacia, que foi da época da criação de Corumbá 4, Corumbá 3, foi realizado um novo estudo que chama Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Corumbá. Esse estudo foi analisado pela CEMAD, ele já foi apresentado, já houveram as audiências, na verdade não são audiências, são reuniões técnicas que pegam os setores interessados e fazem essa reunião para avaliação de como que está a disponibilidade, quais são os empreendimentos mais viáveis e fazer um histórico de implantação. Qual é o empreendimento com menor impacto para ser implantado em menor tempo. E aí, o que aconteceu? Durante essas apresentações, o estudo apresentado não disponibilizou uma área, por exemplo, para que houvesse um caminho remanescente para os peixes que fazem Piracema. Então, todos os rios estão ocupados e, de certa forma, a bacia se torna um grande lago.
a própria calha do Rio Corumbá deixa de ser lêntica e se torna totalmente lótica. Os empreendimentos, o remanso de cada reservatório atinge o barramento do outro. Então, eu tenho um lago em sequência, uma sequência de barramentos ao longo de todo a calha do Corumbá, a calha principal. E aí tem mais os empreendimentos do Rio do Peixe e do Rio Piracanjuba. O que acontece? E além de que ainda existiam os empreendimentos previstos para o São Bartolomeu, que é a Tamboril, que o Bruno falou, 2 que estão em obras, e tem um quarto já que está com licença de instalação. Quando da apresentação dos estudos do São Bartolomeu, foi informado nos estudos apresentados que a melhor calha para que se houvesse o processo de Piracema seria o Rio do Peixe. E nos estudos apresentados recentemente, falaram que a melhor calha e onde havia a melhor condição para que houvesse a Piracema dos atuais reservatórios era o Rio São Bartolomeu. Então, houve um conflito de informações entre 2 estudos apresentados. Alguém que estava prestando informação falsa. Nesse sentido, que foi solicitado, com a apresentação do estudo e com todo o desenrolar, a criação, inclusive, da demanda de se levar tanto para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, quanto para o Conselho tanto para o SEMAN, Conselho Estadual de Meio Ambiente. Foi encaminhado tanto para o SEMAN quanto para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e, a partir disso, numa determinada reunião, há quase 2 anos, eu acredito que foi antes da pandemia, inclusive, foi Faz mais determinado tempo. foi determinado que haveria a criação de um grupo de trabalho. Entretanto, até hoje não houve nenhuma reunião desse grupo de trabalho e não houve nenhum desenrolar, ao menos que eu, inclusive, solicitei que a doutora Daniela, há pouco tempo atrás, solicitasse informações. E foi realmente informado que não foi dada nenhum andamento nesse processo. Então, assim, a delimitação da continuidade do processo de licenciamento desses empreendimentos hidrelétricos está ligada ao desenrolar desse processo junto ao SEMAN, porque ficou como se fosse uma condicionante do processo em si, para que todos os setores fossem ouvidos, e inclusive o Comitê de Bacia Hidrográfica do São Marcos, Corumbá e Veríssimo. Até então, nós temos acompanhado todo o processo de perto, mas ele está parado nesse momento. E aí a gente não sabe quando ele vai se desenvolver e o que vai acontecer. As empresas, a maior interessada era a Votorantim Energia. E, assim, eu não vi mais, ao menos eles não nos procuraram mais para saber sobre o andamento e sobre como que estava esse desenvolvimento no próprio SEMAN. E são essas informações que a gente tem até então, Fábio, desse processo de licenciamento. Aí acho que, inclusive, foi o Bruno que me convidou para participar desse grupo, e eu acho que, inclusive, foi em função de eu acompanhar esse processo desde o início dele, lá em 2010, por aí. Então, foi isso. A sua presença acho que é fundamental, né, Gilber? Porque você já acompanha de perto, né, tem conhecimento. Inclusive, esse material, depois, esses estudos aí da EBIH, né, se puder dar onde a gente pode encontrá-los, né, às vezes pode ser uma coisa básica, mas realmente eu senti dificuldade nesses dias aí de pegar essas informações, né? A gente estava atrás da ata lá do Conselho Estadual para lembrar qual era a reunião que estava, né? Então, é uma coisa que você já está lá na frente, isso aí nos facilita muito, né? E esse material é importante. A gente tem a mídia física, todos os estudos físicos aqui, Fábio. Eu posso procurar e ver se está digitalizado algum deles. Secretaria nos manda. Eu vou verificar se eu consigo digitalizar ou se eu acho a mídia digital de tudo. Mas, assim, a gente tem toda a cópia de todo o processo aqui. Inclusive, eu acredito que a avaliação ambiental integrada está disponibilizada no próprio site da SEMAD. Tinha um link lá que tinha todas essas informações.
Tá, entendi. Paulo Almeida, Saneago. Eu acho, assim, para o bom andamento do grupo de trabalho, hoje é a primeira reunião, né, para apontar aí como é que vão ser as ações, como é que vai se desenrolar os trabalhos. Eu acho que a gente precisa ter dados, né, como o Bruno falou, a gente precisa ter dados da bacia, mas eu acho assim fundamental a gente ter um mapa com esses pontos aí pretendidos por essas PCHs aí se instalarem. A gente precisa ver essas áreas de inundação de cada um desses pontos. A gente precisa ter o mínimo de cada um desses empreendimentos, a área alagada, volume acumulado, o que vai ser de vazão defluente dessas unidades aí de armazenamento de energia, vamos dizer assim, né? Para a gente ter uma noção, né, do básico, porque senão não tem como, eu não vejo como atuar sem ter esses dados em mãos, né? Esses estudos que o Gilberto falou são fundamentais também, né? E essa discordância entre um estudo e o outro aí precisa ser verificado, sim, né? Como é que foram feitos esses estudos, como é que foi apontado isso. Passa por uma questão ambiental, né? Que não está diretamente no nosso escopo, mas indiretamente está, né? Então, nós precisamos ter acesso e ter isso em mãos para poder o comitê atuar e se posicionar através de diretivo. É isso. Essa questão, Juber, não é porque no Rio do Peixe nós estamos aqui na parte mais central, né, da Corumbá, Veríssimo, São Marcos, né? Central, oeste, né? São Bartolomeu, tá na parte norte ali, né? Mas nordeste, é isso, Bruno? Como é que está a interligação desses? O São Bartolomeu faz a Esses divisa rios. entre o São Marcos e o Corumbá, né? Já está ali, pega Lusiânia, Cristalina, ali naquele pedaço, né? Depois a gente vem caminhando para o oeste, como Tá. você disse. Eu não sei a ligação entre o que é essa diferença, né? Pois é, eu também espacialmente também não consegui visualizar. Por isso que Parece o um está Paulo de um falou, né? Acho lado, que o outro essa questão está no outro, tá no essa outro questão do lado. mapa é muito importante para a gente, Eu né? posso compartilhar minha tela aqui só um minuto? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, sim, é ótimo. Eu tenho o parecer que a gente elaborou em 2018 relativo a isso. Eu não posso compartilhar ele em público ainda, porque ele é destinado às promotorias. Mas aí eu posso compartilhar que tem um mapa aqui nele, só um minutinho. Ó, aqui, ó, tá, que é uma cópia do próprio estudo, mas ali, ó, aqui são todos os empreendimentos previstos. Tá dando para ver? Está dando. Aí aqui, ó, na calha principal, Ali, que tem o maior volume de empreendimento, ali já na divisa de Cristalina e Lusiânia, ali que vem o São Bartolomeu, né, subindo aqui, ó, nessa região. E os outros rios são esses que vêm por Orizona e até Silvânia, e o outro aqui embaixo, já em Santa Cruz de Goiás e São Miguel do Passa Quatro, ali em Vianópolis. Aí cada marca que dessa é um dos já está aqui. empreendimentos. Pra você ter ideia. O Rio do Peixe está a sul aqui, ó. Aí está Caldas Novas, né? Ali, essa Uhum. a Tá, serra não, aqui tá já na região circular. sul ali. Então, o Rio do Peixe está aqui nessa região oeste. E o São Uhum. Bartolomeu está lá do outro lado, né? Que você mostrou aí. Exatamente. Então, Só que tem nessa nada a ver. avaliação ambiental integrada, se estuda a bacia como um todo, né, Fábio? Para você verificar qual seria a melhor possibilidade de manutenção de um rio com característica natural. Só que Certo. no atual estudo eles não determinaram qual seria a melhor. Eles deixaram uma avaliação subentendida do que seria, mas não foi determinante. E acho que até em função disso que se solicitou que fosse levado tanto para o SEMAN quanto para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Aí, nesse nosso parecer, é de 2018. Então, é de 2018 a avaliação disso. E aqui tem todas as definições.
Inclusive, esse parecer, eu acho que se o próprio comitê solicitar ao CAOMA, o CAOMA pode encaminhar. Eu não posso encaminhar porque eu sou Tá. só subscritor, mas a gente tem um parecer com toda a avaliação de todo o estudo. Não, nós vamos fazer então, né, Bruno? Acho que é importante isso aí, fazer esse pedido. Tem a definição, ó, esses são todos os empreendimentos, a geração deles, a área de reservatório, energia firme que ele vai produzir, o custo, o investimento, tem tudo. Tá tudo lá, cada um em qual curso d'água que vai localizar os empreendimentos, quais são municípios afetados por cada uma dessas PCHs, e está tudo estabelecido. Não, é fundamental, muito importante, né? Isso que a gente estava precisando, já está, como se diz, meio caminho andado. E aí a gente pode, acho que como o Bruno sugeriu no início, não sei se eu entendi bem, Bruno, seria trazer o pessoal da SEMAD aqui, os envolvidos, né, para fazer colocar uma colocação, né, do que o órgão, né, pensa, né, o que ele já tem de informação, né, e paralelo aqui a gente vai fazendo algum estudo também, né, dentro do que a gente consegue organizar os dados, né, tudo isso aí. E acho que poderia ser esse encaminhamento, como o Bruno falou, né, para ouvir primeiro a SEMAD, né. Não sei se é isso. Eu levantei a mão aqui, eu não quero monopolizar a palavra, mas eu acho que é isso, Fábio. Eu acho que nós temos a melhor coisa que tem para trabalhar é com base oficial de dados, né? Mesmo que ela não seja a base mais consistente, mas é a base que nós temos, né? Então, eu acho que ter a SEMAD é muito importante. O Gilberto fez essa recordação aí que nós estamos discutindo já tem algum tempo, né, sobre isso, e realmente, Gilberto, eu acho que a primeira manifestação organizada para discutir essas questões acontece agora, né, porque nós também aguardamos, eu também estava nessa reunião do Conselho, foi uma reunião conjunta ainda, CRI e SEMAN, né, e nós fizemos essa solicitação. Também acho que uma sugestão de encaminhamento também é dar uma forçada, né, no Conselho. A gente caminha para a Secretaria Executiva do Conselho, né, que está aí tanto do Meio Ambiente quanto do Recursos Hídricos, né, a secretária e a secretária André e o João Ricardo como secretário executivo. Acho que ele tem também essas informações, né, e eu acho que entender, né, esse posicionamento. Já tudo bem que nós entramos em pandemia e tudo mais, mas também é uma questão que eu já até coloquei em outras ocasiões. O Conselho se reuniu muito pouco durante esse período, né? Tanto o SEMAN quanto de recursos hídricos. Então, às vezes que nós nos reunimos foi para tratar de assuntos pontuais e não para tratar efetivamente de planejamento de recursos hídricos. E eu, particularmente, sinto muita falta de reunir o Conselho e realmente discutir estratégias e ações. Então, compreendemos a questão de pandemia, sabemos as dificuldades mas que existiam outras ferramentas. Não, isso não vem ao caso. Eu acho que essa questão que o Gilberto colocou é muito importante. Eu acho que trazer esse parecer do Ministério Público já traz também para a gente um cenário aí de análise de informações, né? E também a gente não pode esquecer que é até uma questão, fazer uma crítica do meu próprio setor. Quando a gente pega um estudo desses de viabilidade, a gente olha para um território e a gente só pensa na questão que nos envolve, né? Então, por isso, quando a gente olha uma questão dessa, né, e pega, se eu fosse setor hidrelétrico, eu também queria encaixar no máximo de barragens que eu conseguisse colocar lá, né? E a mesma coisa quando a gente pega para expansão de área de agricultura irrigada. Isso é uma crítica que eu faço às empresas de pivô, por exemplo, que olham para o território, fazem lá pegam um compasso e vai marcando bolinha, e isso não é a realidade, né? Então, às vezes a gente precisa entender as questões aí de ocupação, de alteração da paisagem e tudo mais, né? Então, eu acho que foi superdimensionado essa questão de 40 empreendimentos, mas é uma visão, assim, né, subjetiva, né? Então, não temos uma visão mesmo precisa, como o Gilberto falou, uma inconsistência de dados, uma inconsistência de estudos,
e não avançamos mais nenhuma questão. Você levantou a questão da Votorantim, que realmente acho que tem uma grande quantidade aí de empreendimentos. Nós temos também outras empresas, se eu não me engano, são três grandes empresas aí que estão com a maior parte dos empreendimentos, né? E a única que realmente participa de discussão é a Votorantim. As outras de PCH, com exceção aí de Corumbá, que não é PCH, e de Furnas, que também não está nesse contexto, mas elas não participam de discussão. E a Votorantim mudou, acho que a gente está no terceiro representante da Votorantim nesses anos, até que não tem um representante aqui, porque mudou e não encaminhou ainda o ofício. Então, assim, tem uma certa dificuldade, né? São pessoas muito boas, né? São pessoas abertas para o diálogo, mas que a gente, às vezes, eles estão em São Paulo e às vezes vem para cá e cada hora tem um representante diferente, né? E uma outra coisa que a gente precisa frisar, né, que também faz parte do próprio planejamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, que essa região ela foi considerada agora, né, depois de que já foi feito todos esses estudos aí preliminares, esse é um território um polo de irrigação, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional, ou seja, uma região de interesse para a expansão também da agricultura irrigada dentro de uma política federal, né? Então, esses estudos preliminares aí também não levaram em consideração que essa região tinha uma possibilidade de expansão em outros setores, né? Além de também daquela história, polo industrial, polo turístico e também uma densidade populacional alta. É só nesse sentido, mas eu acho que essa manifestação aí do Conselho, né, solicitar o posicionamento, as informações que eles já têm para a gente também colocar, de repente até fazer um histórico aí, uma linha do tempo para a gente entender. Obrigado. O Bruno, então, conforme o Juber falou, seria interessante o comitê oficiar, né, a CAOMA lá do Ministério Público, solicitando uma cópia dessa avaliação, né, e isso ser disponibilizado para nós termos uma dimensão, né, mais precisa do problema, vamos dizer assim, ou das pretensões envolvidas aí nessa questão. Na realidade, o comitê ele não é um órgão técnico que vai fazer grandes estudos, né? Ele tem que pegar o que existe, né? Avaliar o que existe, que também não é um trabalho simples, né? E pedir o que falta para se ter uma posição, né, tecnicamente firme no assunto. Então, eu acho que, como o Fábio falou, esse trabalho do Ministério Público é importantíssimo, né? Foi um trabalho, acredito que exaustivo, né? Porque compilar esses dados em cima dessas avaliações ambientais integradas que foram realizadas e sintetizar isso não é um trabalho fácil, é um trabalho até custoso, oneroso, vamos dizer assim. Então, com isso em mãos, eu acho que nós avançamos e teria que fazer como foi sugerido aí, né? Convidar a SEMAD, não só o setor a área de recursos hídricos, como a área ambiental, para se posicionar, né? Ver o status quo que está essa questão. Acredito que esteja parada, né? Em banho-maria. Essas coisas só se movimentam quando são cobradas, né? Então, eu acredito que seria esse o encaminhamento. Bom, basicamente esse aí o meu entendimento sobre o que eu ouvi até agora. Obrigado.
Wilson, eu acho que como tu disse, tem um posicionamento da SEMAD, existe o parecer tanto do meio físico, do meio biótico, do meio socioeconômico, que também foram apresentados. Esses pareceres constam do processo de avaliação, dessa avaliação ambiental integrada, então eu acho que seria interessante também que se fosse solicitado cópia desses pareceres. E assim, o que eu tenho visto, eu acompanho prioritariamente aqui no Ministério Público o setor energético, a geração hidrelétrica, né, no Estado. E o que eu tenho verificado é que, além disso, a gente tem que começar a avaliar também que já se passaram 4 anos e a gente tem uma evolução muito grande na participação de outras formas de fonte de geração de energia. Por exemplo, há estudos recentes que se mostra que tanto é que existem empreendimentos que têm aprovados, têm licenças de instalação, que têm ido para leilões, empreendimentos muito maiores, inclusive ali naquela região do Rio Claro, que teoricamente são mais eficientes e produzem energia mais barata, que não estão conseguindo disponibilizar essa energia no mercado através dos leilões pelo custo. Então, assim, nessa evolução desses 4 anos, eu estava lendo há umas 2, 3 semanas atrás um estudo do MIT que fala que em 2030 a geração solar já vai ser autossuficiente no mundo. Então, até quando a gente vai gerar determinado tipo de empreendimento que causa um determinado impacto e sabe que se daqui a algum tempo ele vai ser praticamente desnecessário. Já em algumas regiões dos Estados Unidos, eles estão fazendo descomissionamentos de barragens. Então, a gente está indo na contramão de se gerar, se acumular água para geração de energia a partir do momento que já há locais que isso não é mais necessário, ainda mais sendo um dos estados que tem a maior capacidade de produção agrícola e até mesmo a capacidade de produção solar extrema. Aí, todas as vezes que a gente discutiu essa situação do Corumbá, junto com a SEMAD, em todos os canais de discussão que a gente discutiu exatamente isso, porque é a política energética do Estado, mas a gente está gerando energia que vai ser consumida fora. O ICMS para geração de energia, ele é produzido no Estado consumidor. Então, a gente só está produzindo, deixando que aquela região deixe de produzir até recurso alimentício, que é uma região agrícola, prioritariamente, para gerar imposto em outro estado. Então, assim, o que se quer? Qual que é a prioridade para a região da Bacia do Corumbá? A prioridade é se produzir energia para consumo externo ou é a produção agrícola que vai gerar benefício, emprego e renda para aquela região? E outra coisa, há no mercado energético o mito de que vamos gerar muitos empregos e trazer investimento. Sim, traz investimento na época da obra, só que as obras são 2, 3 anos. Após isso, todas elas são remotas. Eu opero ela com dois ou três funcionários no máximo. Então, assim, é emprego? No momento da produção. É movimento para o setor econômico local? No momento da implantação. Mas também vem acompanhado de problema social, problema de... há municípios aqui em Goiás que praticamente se destruíram durante o período de criação de hidrelétricas. Então, até quando a gente vai pensar nisso? E aí, eu acho que é uma das coisas que eu sempre coloco para todos os gestores que já passaram pelo CAOMA, é que a gente tem que acompanhar isso de muito perto, porque senão é aprovado e ninguém vê. Quando a gente vê, já está no processo de construção. Então, assim, a gente tem que acompanhar de perto o que está acontecendo. Uhum. Então, Juber, nós temos que pedir cópia dos pareceres da SEMAD. Tu falou, me parece que 3 pareceres, né? Isso, lá eles fazem pareceres de setores específicos. Tem o parecer do meio físico, o parecer do meio biótico e o parecer do meio socioeconômico, para avaliação ambiental integrada do Corumbá. O número desse processo é o número 5598 de 2016. É o processo junto à SEMAD dessa avaliação ambiental integrada. Tá. O Bruno, tem alguém relatando essa reunião? Sim, a Secretaria Executiva. A Secretaria, né? Então, o Felipe e a Luísa estão aí para... legal. Estão anotando? Estão, né? Anotando essas informações. Eu anoto aí, algumas coisas aqui também. Para você poder a reunião assinar está gravada, né? pessoal. Se precisar, a gente tem toda a gravação também. A gente pode passar no grupo.
tá legal. Estão latentes, sempre alerta. O Juber, o que você falou, eu concordo contigo, eu acho que é isso aí. O problema da geração de energia é que ele se tornou um grande negócio, né? Um grande negócio. Quer dizer, os rios brasileiros foram esquadrinhados, empresas de estudos fazem os estudos, né? Para implantar os seus empreendimentos, depois vão ao mercado, vendem esses estudos, tá certo? Quer dizer, isso virou um mercado muito rentável, né? Para quem participa dele. Só que a realidade mudou, né? Quer dizer, as coisas estão mudando. E é nessas mudanças aí que eu acho que realmente nós temos que verificar, né, essa situação para ver até que ponto, é como você falou, existem leilões que não estão tendo mais interesse, mais interessados. Quer dizer, então, acho que realmente a realidade mudou e nós precisamos, né, nos adequar a essa realidade e verificar se realmente essa previsão, eu não sei qual é o termo que a Agência Nacional de Energia Elétrica dá quando concede para uma empresa o estudo de determinado trecho do rio com fins de geração de energia, né? Quer dizer, então, basicamente é isso. Quer dizer, eu acho que com todas essas informações, nós vamos poder nos aprofundar um pouco mais nessa questão. Mais alguém tem alguma posição a ser colocada? Então, acho que já está bem definido, né, pessoal? Porque ficou... O Wilson, o Bruno já falou, o Wilson agora reafirmou, né? Primeiro, a gente oficializar a CAOA e a SEMAD, né? Sobre os documentos que existem, solicitar. E paralelo a isso, a gente já vê um convite aí para a SEMAD e depois o setor hidrelétrico também, para eles colocarem a situação, ou não? Parece que alguém falou alguma coisa assim. Eu acho, Não só a Fábio, que SEMAD. eu acho que é importante ouvir os dois lados, e todos os empreendedores. A claro. partir do momento que eles quiserem se manifestar, eu acho que é importante eles se manifestarem, até para saber se eles ainda mantêm o interesse em todos esses empreendimentos, se houve mudança no interesse deles de implantação de todos, porque, a princípio, e as grandes discussões das reuniões técnicas dessa avaliação ambiental integrada é que não se abria mão de nenhum empreendimento. Então, esse era o grande problema, e por que se gerou e se conseguiu segurar isso. Acho que até foi bom, de certa forma, eles não abrirem mão, porque talvez se tivessem abrido mão, uma parte já tinha sido aprovada. Tá, então seria esse convite, né, a SEMAD e ao setor, né, hidrelétrico. E, paralelo a isso, a gente já vai avaliando, né, nós não somos depende muito dessa parte voluntária, né, de cada um. Eu me disponho também a pegar esses dados e ajudar, né, às vezes o Bruno que pode nos ajudar alguma coisa também, para a gente ir avaliando, né, essa parte que já existe. Claro que já foi muito bem analisada, e o Ministério Público já fez essa organização dos dados todos e já fez uma análise também, né, Júlio, dele, né? Então, já tem a posição do Ministério Público, né, e os dados são os dados reais, né, que existem, né, que foram fornecidos por essas 42 PCHs. E acho que é isso. Fábio, e tem uma questão do plano, né? Eu não sou um conhecedor do plano nosso, né? Tenho uma noção muito geral, mas tem que verificar no nosso plano como é que está essa situação
das PCHs, né, se foram plotadas, me parece que foram plotadas também, né, nos mapas, né, e ver o que consta do plano para nós fazermos esse cotejamento. Eu acho que antes de convidar, eu não sei se nós precisávamos ter conhecimento antecipado antes de convidar a SEMAD, o setor de geração de energia, Talvez fosse bom, né? para não ficar A assim gente um bando de informação, uma estudar um montoeira pouquinho, né, a questão. dar uma analisada e ver, né, para podermos até discutir com mais autoridade esse assunto. Wilson, se você me permite, o plano estadual, ele simplesmente constou, ele só colocou a situação dos empreendimentos hidrelétricos em todo o estado e colocou como um tipo de uso e usuários, mas ele não fez nenhuma delimitação e nenhuma forma como eu diria, não tem regra, não foi feito um regramento para a instalação desse tipo de empreendimento hidrelétrico. Inclusive, esse estudo elaborado, esse EIBH, e após ele a avaliação ambiental integrada, eles são realizados pelos empreendedores para o Estado em função de um termo de ajustamento de conduta assinado em 2006 entre o Ministério Público e o Ministério Público Federal e o órgão ambiental à época, que era a Agência Ambiental. E por isso esse estudo é apresentado, mas não há uma legislação específica que cobre esse estudo integrado da bacia como um todo para empreendimento hidrelétrico. Ô, Juba, se você me permite, como você conhece mais esse assunto, está envolvido nele há bastante tempo, tu achas que seria necessário a realização de algum tipo de estudo adicional aos que já tem? Wilson, eu analisei esse estudo, acompanho ele há muito tempo, mas tem muito tempo que eu não ponho. Ontem eu refiz uma leitura geral do contexto do Corumbá. Existiam falhas nos estudos relativas principalmente a estudos de ictiofauna para se avaliar qual que era realmente ali o rio que deveria ter sido destinado a esse fim, para manutenção da fauna aquática dos atuais reservatórios, e existiam algumas falhas no próprio estudo. O estudo em si ele não é mal, ele não é ruim. A avaliação ambiental integrada ele é feito por uma consultoria muito boa. O estudo tem muitos dados, ele é extremamente bem feito. O problema são as conclusões, porque a partir do momento que eu tenho conclusões de determinado estudo, eu tenho que sacrificar algum tipo de ganho para que eu tenha um benefício ambiental, e não se propôs esse sacrifício. O setor foi uma palavra menos... quis tudo. Eles queriam todos os rios e toda a geração de toda aquela bacia. Eles não abriram mão de nada e não se disponibilizaram a colocar isso a uma forma de negociação. Em função disso, inclusive eu acredito que é por isso que o estudo não teve continuidade naquela época, porque sempre é uma via de negociação. O IBH funciona exatamente como isso. Determinado empreendimento, a gente coloca num parecer final, que é realizado pela SEMAD, o Ministério Público participa dessas reuniões e coloca: olha, determinado empreendimento é inviável desde que sejam realizados novos estudos relativos a ele. Por exemplo, há casos lá em Jataí de uma PCH que foi feita a redução de 50% da área dela, e mesmo assim ela ainda continuou viável. Então, assim, é um processo de negociação, de negociar qual que é a melhor característica para aquele determinado empreendimento. E nesse caso em específico, os estudos são muito bons, mas eles não abriram a negociação. Entendi. Isso aí tem que ser visto caso a caso, né, Gilber? Não tem como tu tomar uma decisão sobre tudo ao mesmo tempo, né? Sobre esse caso de Jataí, eu cheguei a ouvir a apresentação do empreendedor e essa redução de 50%, em tese, privou o município de ter um balneário.
né? Quer dizer, então, é difícil tu, né, tu ter uma posição. De repente, isso quem tinha que decidir era a municipalidade, né? Bom, mas tudo bem. Tá? Então, da minha parte, eu acho que, tendo conhecimento aí desses assuntos, eu vou me sentir mais à vontade para colaborar aí numa possível negociação que virá mais à frente. Né? Obrigado. Bruno, você quer falar alguma coisa? Assim, não, só queria aproveitar a oportunidade, né, que nós mencionamos de convidar os representantes da CEMAD, né, tanto da questão de outorga quanto de licenciamento, né, também o pessoal do setor de PCHs, principalmente, nós temos representantes aí nos outros comitês de bacia, né, que fazem parte, acho que é uma associação de brasileira de PCHs, sempre tem ali pessoas muito competentes. E eu acho que também era muito importante, apesar do Gilber encaminhar para a gente essa questão do parecer do Ministério Público, eu até gostaria de fazer a sugestão do próprio Ministério Público também fazer uma apresentação para a gente sobre essas questões, se for o caso, se for possível, né? Porque Sim, interessante. às vezes facilita a compreensão nossa, né? Sobre isso. Então nós vemos que na prática o Ministério Público vai tratar com imparcialidade essas questões, né? Então não vai ter nem viés político, também não vai ter um viés juntando aí para o seu setor, né? Acho que e foi o que foi dito, muita coisa mudou, né? Há 4 anos atrás a gente não falava sobre outras fontes geradoras de energia, né? Hoje, por exemplo, na bacia do Corumbá, na bacia do São Marcos, geração solar é uma realidade e nós temos aí um crescimento enorme sobre isso, né? Nós temos geração compartilhada de energia privada, por exemplo, que é uma alternativa. A gente até vai fazer um evento aí agora em setembro que vai tratar sobre esses assuntos só de energia. Então, nós temos uma série de formas de se tratar, né? O Alessio brinca que, né, energia nós temos umas dezenas de fontes, né? Me desculpa até pelo termo, que eu falo, até de merda a gente gera energia, né? Então, é possível fazer uma série de análises sobre a lógica, que a qualidade de energia é diferente, a forma como isso distribui, a firmeza da energia, né? A energia solar, ela tem um potencial grande, mas ela não é o tempo todo. Então, assim, não estamos entrando no mérito das fontes geradoras, mas sim da necessidade real de se ter todos esses empreendimentos e também se a matriz energética do país realmente, como o Gilbert falou sobre essa questão de sacrifício, né, ou até mesmo de compensação, se a matriz energética do país acredita que nós vamos pegar toda uma região de desenvolvimento socioeconômico, que é a bacia do Rio Corumbá, e transformá-la numa grande usina de energia, né, essa realmente a política de desenvolvimento territorial do país, né, e a gente precisa fazer uma análise, porque nós somos formadores de política pública, né, então o nosso papel dentro do sistema integrado aí nacional de gestão de recursos hídricos, gerenciamento de recursos hídricos, é justamente direcionar os esforços. Então, eu acho que sem dados a gente não consegue realmente trabalhar, mas de uma forma aí, no entendimento que a gente também não é dos piores, né, para fazer uma boa leitura do território, a gente já sabe que existe aí uma coisa meio desconexa, né, uma coisa meio desafinada em relação a um posicionamento, né? Não abro mão de nenhum empreendimento, eu quero toda a água do rio e é isso, né? Eu acho que né, sem querer colocar, né, o chapéu de culpado em ninguém, mas eu acho que o nosso papel aqui é realmente trazer essas questões e eu acredito que com os dados na mão nós temos a capacidade aí de redigir uma nota técnica, uma moção, inclusive aí para a própria ANEEL, para o próprio Ministério de Minas e Energia, né, mobiliza pelo Paranaíba, nós temos aí uma série de atores aí que podem auxiliar na construção dessa política. Mas eu acho que é isso. Trazer os representantes também para a gente entender se eles se sentirem à vontade para falar, claro, né, sem nenhum constrangimento, para mostrar para a gente qual que é a realidade, o porquê de tudo isso, né? A própria CEMAD, como órgão gestor aí que libera, né, o uso, né? E a gente fala muito que o setor hidrelétrico
uso não consultivo, mas a partir do momento que você coloca o empreendimento, ele realmente ele delimita o uso, né? Imagina que se nós temos uma dificuldade de água lá na montante, né, que está em Anápolis, qual que é a potência de água que vai chegar para girar uma turbina nessa região, né? Então, é essa questão, né? Lógico que toda ação antrópica ela vai gerar um desequilíbrio ambiental, um desequilíbrio ecológico, mas, né? Então, em relação aos peixes, em relação a essas questões, quais são as compensações? O Júper falou uma questão importante, né? Como que está a questão dos TACs? Eles cumpriram esses TACs que foram estabelecidos, né? Eu me lembro, na época da instalação da Tamboril, que eu peguei o processo de licenciamento lá e as condicionantes, eles não tinham cumprido 15% das condicionantes ali que já deveriam ter sido cumpridas, sabe? Assim, coisa boba, coisa banal, tipo doação de cadeira de roda, sabe? Coisas assim que já estavam, nem era questão ambiental nem nada, coisas assim que fáceis de resolver, então tem que, sabe, pressionar. Então, qual é o estágio que esses TACs também estão sendo colocados? Isso é uma série de questões para a gente desdobrar, e esse grupo, que eu nem sei se é competência desse grupo de trabalho, né, mas que a gente pode levantar e solicitar respostas, né? Mas é isso. Ô, Fábio, como é que fica, então, a programação para a próxima reunião, a pauta? Eu achei essa sugestão do Bruno muito interessante, de o Ministério Público apresentar esse trabalho que ele fez de síntese, né, e de avaliação, porque nos facilitaria muito a vida, porque tu vai ler esse processo, né, tu vai, vamos dizer assim, ficar muito tempo e, de repente, não entender direito. Né? Talvez a apresentação do Juber, né, se pudesse, né? Trabalho para você. Eu só né? não vou me comprometer, porque talvez exista alguma limitação jurídica dentro do âmbito do Ministério Público que eu não saiba explicar. Porque talvez a gente se manifestar em relação a determinado empreendedor e determinada situação pode ocasionar algum problema jurídico que eu não saiba. Posso até realmente fazer alguma apresentação sobre o setor hidrelétrico, sobre como que funciona o licenciamento, como que é o processo, como são todas as estruturas, exemplos de casos já resolvidos e que já não estão mais em foco, em discussão, até porque eu acho que se eu, como analista do Ministério Público, me manifestar em relação a um estudo que ainda está em discussão, pode ser que possa parecer que eu tenha tomado partido e me torne comprometido com a situação, entendeu? Com a evolução do processo daqui para frente. Não sei se eu fiz claro, mas eu acho que é mais ou menos Entendi. isso. Nós teríamos, então, que ter um tempo maior, né, para fazer esses convites, né, a CEMAD. Não sei se o Luiz Antônio pode informar a ação de PCHs, né, até o Vanales, né, que é o presidente. Aquela reunião que teve lá de posse do Paranaíba, do Agora, lá em Goiânia, ele estava lá presente, PCHs que existem no Rio Corumbá, né, a serem implantadas, elas estão ligadas a outros pequenos grupos, ou qual é o percentual, né? Fábio, eu posso... Ou Juber, né, se você tiver... Eu posso providenciar. Quem são os grupos interessados pelos... São 41 empreendimentos. Eu posso pegar o nome das 42 são 6 ou empresas. Eu acho que são 41 ou 40, não me recordo mais. É porque o Bruno falou 41, depois você falou 42. No Mais início. ou menos 40. Só para... 41. São 41, 17, então está certo, 17 na Calha do Corumbá, que são da Votorantim Energia, 7 no Rio do Peixe, 5 no Rio dos Bois e 12 no Piracanjuba.
E aí esses outros empreendimentos estão divididos entre duas outras empresas interessadas. Aí eu posso te passar esses nomes depois, só preciso buscar nos arquivos aqui. Porque também não sei se a Votorantim faz parte da associação, né? Talvez Exatamente. faça, né? Não sei. Não sei. Temos que ver isso aí. Então, acho que esse ordenamento, né, de tarefas, né, que a gente tem que providenciar ficou, acho que, bem claro. Precisaria um tempo maior, então, para a gente pegar algumas informações para ter uma reunião de nivelamento, né, do conhecimento, né, de todos nós. E mesmo o Júber não podendo apresentar, né, se puder, algumas dessas a colocação de que nós precisaríamos de um nivelamento primeiro, né, antes de trazer a SEMAD para ouvir os outros setores. Fábio, se você me permite, eu acho que seria muito proveitoso, pelo menos para mim, dentro da minha falta de conhecimento, ouvir o Júber, que é um estudioso no assunto, né? Mesmo que ele tenha essas restrições profissionais, né? Mas ele pode nos auxiliar muito a entender como é que funciona essa questão das concessões para empreendimentos de geração de energia. Eu acho que todos nós aqui temos muito a ganhar com essas informações. Tá? Aí fica aí a sugestão, né? Aí você vê se cabe ou se... Depende do Júber agora, né? Porque... Não, me disponibilizo, Fábio. Tem, inclusive, a apresentação praticamente pronta nesse sentido, em formato mais prático. Posso fazer a qualquer momento, sem problema algum. Da questão técnica de como funciona o inventário hidrelétrico, de como funcionam os leilões, a definição do que é GH, PCH, as compensações financeiras por geração, isso aí é simples. E no caso da bacia aqui, já mostrar quem são, né, onde estão, né, como você falou aí rapidamente agora, né, já deu outro panorama, né, tanto 17 no Corumbá, e aí coisas assim que nós não temos esse... Eu acho que a minha internet está com problema, tá, né? Está ruim, né? Falhando um pouco, Fábio. Falhada, mas a gente dá para acompanhar, Fábio. Eu acho que a questão, Júber, foi o que eu tinha dito lá anteriormente, né? Nós queremos muito ouvir os envolvidos, mas sem constranger e sem colocar em nenhuma situação que pode complicar todo o processo, né? Eu acho que se o Ministério Público, como o documento também ainda corre um certo sigilo, né? Nós como instituição, como ente colegiado que trata sobre o assunto, temos um acesso privilegiado em relação a isso, mas quando nós colocamos isso numa apresentação e ela é gravada, ela se torna pública e isso pode ser usado, né, com uma série de formas. E outra, a questão de dados, acredito que a própria SEMAD tem até mais dados do que o próprio Ministério Público para poder colocar para nós. Então, eu acho que talvez o grande facilitador de informação nesse caso é a SEMAD, né, que tem tantas informações em relação a recursos hídricos quanto a processo de licenciamento ambiental, entre outras coisas que correm nesses dois grandes departamentos da SEMAD. Né? Eu acho que, na verdade, a minha ideia era justamente isso, entender o parecer do Ministério Público, mas como você mesmo colocou, talvez tenha uma certa limitação, mas de uma forma verbalizada, né? Não de uma forma escrita. Quando nós pegamos o documento, isso realmente vira algo que compõe todo o processo, né? Todo o arcabouço do processo nosso desse trabalho técnico do grupo.
agora verbalizar talvez fique mais complicado. Então, é aquilo que a gente espera mesmo, essa posição do Ministério Público que nós esperamos, né? Que não posso me manifestar nem a favor nem contra. Então, eu só trago os fatos e vocês e a sociedade que vai determinar se isso é importante ou não. Então, eu acho que é isso aí mesmo, né? Então, eu até parabenizo a sua postura aí, colocar a gente dessa forma também, para a gente poder entender. Mas é sempre muito importante nós entendermos a compreensão do Ministério Público. Se tiver alguma coisa que o Ministério Público, você como representante, possa nos auxiliar dentro de uma questão aí, nós agradeceríamos imensamente, né? Em primeiro momento, Bruno, então nós vamos oficializar aí, né, a CAUA, a CEMAD, esses dados de avaliação, né, que eles possuem, né, para ver o que a gente consegue. E na próxima reunião, a ideia, o que vocês acham? É uma reunião por mês, duas uma a cada 15 dias? Como é que a gente pode propor aí para tentar, né, fazer? Eu acho, Fábio, que uma reunião por mês talvez seja interessante, mas eu acho que o que vai ditar o ritmo do nosso trabalho, né, mesmo porque também o GT, quando ele já nasce com uma certa programação, Limitação, né, para terminar os trabalhos, né? Vai ser essa primeira rodada de conversa, né, em relação aos dados disponíveis e às situações que se encontram aí os empreendimentos. Eu acho que a partir dessa reunião nós podemos ver se talvez esse prazo precise ser prorrogado ou algo nesse sentido, e a frequência das reuniões. Minha sugestão é deixar isso em aberto até essa próxima reunião que nós vamos agendar, né? Que nós vamos precisar de um tempo aí para tentar conseguir, né, esse material e tentar resumir alguma coisa para a próxima reunião. Acho que pelo menos uns 15 dias, né? Uma semana acho que é meio curto para fazer uma reunião na próxima semana, já não dá. É difícil. Eu só solicitaria que se as reuniões pudessem ser no período vespertino, para mim seria melhor. Hoje mesmo eu teria que estar na reunião tá tendo reunião presencial do semana agora, inclusive, né? E aí eu falei assim, não, mas eu acho que é mais importante, eu estava conversando até com a doutora Daniela, falei assim, eu acho que é importante participar dessa situação do Corumbá em função desses empreendimentos hidrelétricos. Então, se a gente pudesse marcar as reuniões no período da tarde, que a maioria das reuniões desses grupos são no período da manhã, para mim seria melhor. Quanto às informações, eu já vou separar toda essa documentação, aí encaminhando um ofício para o CAOMA, direcionada à doutora Daniela Raum, eu já encaminho esses documentos. Vou também já verificar aqui quem são os empreendedores interessados por todos esses empreendimentos hidrelétricos, te encaminho, que eu acho que seria interessante que eles fossem convidados para as reuniões, para a gente ter até a participação de todos os setores e todo mundo, né? E é isso. O Felipe poderia... A secretaria nos ajudaria nisso, né, Bruno? Esse encaminhamento, né, Sim, a gente pode ajudar, sim, sem problema. Tá. O ofício vai em nome do CBH? Isso, ok. Isso. Fica mais oficial, né? Fica melhor. O Fábio, e sobre essa apresentação aí do Juber, sobre essa que ele disse que está praticamente pronto, eu acho que, enquanto se espera a resposta desses ofícios, o Juber poderia vir nos dar aqui uma canja, como se diz, né? E passar um pouco do conhecimento que ele tem, né? Adquirido de estudos durante esses anos anteriores, para nós, aí de graça, né? Eu acho que seria um ganho muito grande. Então, fica aí a sugestão. Seria muito bom, né, Júlio? Como o Bruno falou, né, a gente não quer te deixar desconfortável, né, mas se pudesse expor algumas coisas, se fosse possível, seria muito útil, né, para o grupo.
Então, em relação ao básico, assim, do que é PCH, de onde surgiu esse tipo de empreendimento, dos inventários, de como que funciona a avaliação do setor hidrelétrico como um todo, posso apresentar isso sem problema algum. Só que poderia ser daqui 2 semanas? Sim, Na semana do dia 22 ao dia 26, por exemplo? Para mim seria mais fácil. Tem um problema aí. Essa semana é o Incobe. Tem um encontro. Tá. Não É, sabia. mas poderia ser... você vê uma outra data aí. Dia 29, então, do dia 29 ao dia... eu só não estou aqui no dia 2. Dia 29 é o dia 1º, qualquer dia. dia 29 dá para todo mundo? À tarde, né? Isso, eu prefiro à tarde. Alguma objeção de alguém? E eu só preciso comunicar também ao CAOMA e solicitar que eu possa realizar a apresentação. Já estou me comprometendo, mas... Ah, eu tá. A tenho gente, que- né, Felipe, poderíamos mandar um ofício solicitando, né? Podemos sim. Exatamente. Ao CAUMA. Então, ficaria para o dia 29, 2 horas, 3 horas? 2 horas, está ótimo. 2 2 horas, né? horas. 2 horas. Eu acho que os das demais ações, a gente vai junto com o Felipe aí, vamos conduzindo, né? Qualquer dúvida, vamos conversando por telefone mesmo, né? Ou pelo Zap. E teria que ver o restante do grupo, né? Que não participou. Eu acho que ficou faltando. Pela SEMAD está o nome do Albano e da Cida. O Ivan, né, vai entrar em contato com ele. Sim, eu vou falar com a Cida para a gente ver quem vai, né, repor aqui no comitê da parte da SEMAD aí. E a Gabriela. A Gabriela sempre vem, né? Sempre deve ter dado algum problema. A Tá bom, Gabriela eu tinha acho. relatado anteriormente que ela estava num processo aí para passar por um procedimentozinho cirúrgico. Ah, tá. Então, acho que ela deve estar nesse Essa meio do fase, né? caminho aí. Então, tá bom, eu acho que a gente pode encerrar a reunião, né? Não sei, alguém tem mais alguma colocação? Então, podemos encerrar, né, gente? Então, muito obrigado a todos, né? Vamos qualquer coisa falando no grupo, né? Obrigado, Fábio. Obrigado a todos aí. Obrigado, bom dia para vocês. Bom dia para Obrigado. todo mundo, até mais. Tchau, tchau, até mais.